O portão enferrujado do abrigo de animais rangeu quando foi empurrado para o lado. O sol da tarde, forte e pesado, iluminava a pequena construção de tijolos descascados, com algumas janelas de vidro fosco e um letreiro desbotado que mal deixava ler. Lar dos amigos de quatro patas. O lugar não parecia convidativo, mas ali dentro existia um universo de esperanças e frustrações. Cães latiam sem parar, miados ecoavam, e o cheiro de ração misturado com desinfetante impregnava o ar. Atrás do balcão de recepção, Clara, uma mulher de 30 e poucos anos, estava acostumada a atender pessoas em busca de filhotes fofinhos ou cães dóceis, daqueles que se adaptam rápido a qualquer lar. Ela já sabia até mesmo a ordem dos pedidos. Tem algum cachorrinho pequeno? Queria um que não soltasse muito pelo. Preciso de um que não seja bagunceiro. Era sempre assim, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. A porta rangeu e um homem alto, de postura firme, entrou com passos lentos, como quem carrega um peso invisível nos ombros. Ele vestia uma camisa simples, jeans surrados e botas gastas, mas o que realmente chamava a atenção eram seus olhos, profundos, marcados por histórias que ninguém ali conhecia. Clara se preparava para o discurso de sempre, mas antes que pudesse abrir a boca, o homem disse em tom grave: "Quero o cachorro mais odiado deste lugar." A recepcionista engasgou com a própria saliva. Desculpe, ela gaguejou confusa. "Não quero o mais bonito, nem o mais brincalhão. Quero aquele que ninguém mais quer, o que todos já desistiram." O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, quebrado apenas pelo latido insistente de um beagle no fundo. Clara arregalou os olhos, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Aquela frase não era comum. Na verdade, em todos os anos em que trabalhava ali, nunca tinha recebido um pedido parecido. "O senhor sabe o que está pedindo?" Ela perguntou, ainda desconfiada. "Sei. Quero o cão que foi rejeitado por todos. O mais difícil, o que já perdeu a esperança." Havia firmeza em sua voz, mas também uma tristeza que intrigava Clara. Ela o observou por alguns instantes e percebeu que não era um capricho qualquer. Havia algo naquele homem, talvez uma história não contada, que o fazia buscar justamente aquele animal que todos evitavam. "O senhor tem certeza?" Ela insistiu. Ele apenas assentiu. Com um suspiro resignado, Clara se levantou e fez sinal para que ele a seguisse. Os corredores eram estreitos, forrados por grades e baias. Cães de todos os tamanhos latiam, abanavam o rabo ou choramingavam, cada um implorando por atenção, por um gesto de carinho, por uma chance de sair dali. O homem caminhava lentamente, observando cada um, mas não parava. "Estes são os cães mais procurados", explicou Clara, gesticulando para uma fila de filhotes que pulavam dentro das grades. "Se quiser, pode escolher entre eles." "Não." Sua resposta foi seca, direta. "Não é isso que vim buscar." Ela mordeu o lábio, nervosa. A cada passo que davam, os animais iam mudando de comportamento. Os primeiros latiam com esperança. Os do meio já não tinham a mesma energia e alguns apenas olhavam com resignação, até que chegaram ao último corredor, mais escuro, onde a luz das janelas mal alcançava o chão de cimento. Ali, o ambiente era diferente. Não havia latidos festivos. O silêncio era pesado. Clara parou diante de uma jaula coberta por uma placa vermelha, onde se lia: "Não disponível para adoção pública." Atrás das grades, deitado no chão frio, estava um pastor alemão de porte imponente, mas destruído pelo tempo e pelas marcas do passado. Sua pelagem era irregular, com falhas visíveis. Uma de suas orelhas estava parcialmente rasgada, e cicatrizes atravessavam seu corpo como se fossem mapas de uma guerra silenciosa. Ao contrário dos outros cães, ele não se levantou, não latiu, não abanou o rabo. Apenas ficou ali, imóvel, com os olhos fixos nos visitantes. Olhos profundos, âmbar, que não pediam nada, que já não esperavam nada. Clara falou em voz baixa, quase como um segredo. "Esse é o Shadow. Está aqui há 3 anos. Já tentaram adotá-lo 3 vezes. E em todas, deu errado. Voltou machucado, com histórico de agressividade. O último dono precisou de pontos no braço depois de um ataque. O homem não desviou o olhar. Pelo contrário, se ajoelhou diante da grade, aproximando-se do pastor alemão. Estendeu a mão devagar, sem pressa, como quem sabe que confiança não se conquista à força. Clara, aflita, deu um passo para trás. "Cuidado! Ele pode atacar."
Mas, para sua surpresa, Shadow se moveu. Lentamente, como se carregasse séculos de dor, levantou-se. Aproximou-se das barras de ferro, cheirou a mão do homem e, em seguida, soltou um som baixo, um gemido quase imperceptível. Então, com um gesto inesperado, levantou uma das patas e a pousou sobre a mão estendida. Clara arregalou os olhos, incrédula. Eu nunca vi ele fazer isso com ninguém, murmurou quase sem voz. O homem sorriu pela primeira vez. Um sorriso discreto, mas cheio de significado. Eu disse que vim buscar o cachorro que ninguém queria, e encontrei. Silêncio. Apenas o som distante dos outros cães ecoava pelos corredores. Clara sabia que aquilo não era comum. Shadow era o cão que todos temiam, mas ali, diante daquele homem desconhecido, havia mostrado um sinal raro de confiança. Como é o seu nome, senhor? Ela perguntou. Frank. Frank Duarte. Clara respirou fundo. Entendeu no mesmo instante que não adiantaria mais tentar convencê-lo do contrário. Aquele homem e aquele cão tinham acabado de formar um elo invisível, impossível de ser quebrado. Ainda assim, ela fez questão de alertar. Se realmente quer levar o Shadow, vai ter que assinar documentos assumindo toda a responsabilidade. Ele não pode frequentar lugares públicos nem estar perto de crianças. É um animal marcado por traumas, senhor Duarte. Frank não hesitou. Eu já vivi cercado de traumas, sei como é. Clara não soube responder. Apenas caminhou de volta ao escritório, com Frank ao lado, já preparando a papelada necessária. Enquanto isso, Shadow, pela primeira vez em muito tempo, permaneceu de pé, observando atentamente o homem que havia decidido enxergar valor onde todos viam perigo. Era o início de uma jornada que mudaria não apenas a vida de Frank, mas também a do cão rejeitado. O que ninguém sabia, porém, era que essa escolha abriria feridas antigas, despertaria memórias dolorosas e colocaria ambos diante de provas que exigiriam mais do que coragem. Exigiriam confiança, sacrifício e redenção. O som da caneta arranhando o papel ecoava pelo pequeno escritório do abrigo. Clara deslizava uma pilha de documentos para Frank, cada um mais pesado que o anterior. Havia termos de responsabilidade, declarações de ciência sobre o histórico de agressividade e até um aviso legal sobre os riscos. Frank assinava tudo sem vacilar, como se já tivesse decidido há muito tempo que aquele seria o seu caminho. Tem certeza de que não está cometendo um erro? Clara perguntou pela última vez. Ele ergueu os olhos azuis, fixos e intensos. Às vezes, os erros que todo mundo teme são as únicas coisas certas que a gente pode fazer. Clara engoliu em seco. Nunca tinha ouvido uma frase assim vinda de alguém que pretendia adotar um animal considerado um risco. Terminou os papéis, carimbou cada um e entregou uma guia para que um dos voluntários fosse buscar Shadow. Enquanto esperavam, Clara observava Frank em silêncio. Notava pequenos detalhes. A forma como ele massageava discretamente o joelho esquerdo, como se fosse uma dor antiga, as cicatrizes no antebraço, a postura rígida, quase militar. Ele não era um homem comum e parecia carregar no olhar algo semelhante ao que havia nos olhos de Shadow, uma mistura de dor, resistência e silêncio. Pouco depois, o voluntário surgiu pelo corredor arrastando uma guia curta. Shadow vinha atrás, com o corpo tenso e os olhos alertas. Um focinheira de couro cobria seu focinho, e cada passo parecia um esforço para não se soltar e fugir. Frank se levantou. Não disse nada, apenas se agachou de forma calma e calculada, mantendo-se abaixo da altura do cão. Estendeu novamente a mão como havia feito antes. Shadow o reconheceu. Seus músculos, antes rígidos, relaxaram levemente, e ele permitiu que o homem se aproximasse. Vai ficar tudo bem, garoto, murmurou Frank, a voz baixa, quase como um segredo que só os dois podiam ouvir. Clara se surpreendeu quando viu Shadow, conhecido por se lançar contra estranhos, permitir que Frank afagasse sua nuca, mesmo com a focinheira. Era como se algo invisível os conectasse. Frank agradeceu ao voluntário, pegou a guia e conduziu o pastor alemão para fora. O sol queimava forte lá fora, mas para Shadow aquele momento era como atravessar de um mundo para outro. O portão do abrigo, que tantas vezes representara o limite da sua prisão, se abria agora como a porta de uma nova chance. A caminhonete velha de Frank estava estacionada em frente ao abrigo. Shadow travou as patas quando percebeu para onde era levado. O cão tremia, os olhos fixos no veículo. Clara, que observava de longe, percebeu.
Ele odeia caminhonetes, murmurou para si mesma, lembrando-se das anotações sobre os antigos donos de Shadow. Frank não forçou. Ao contrário, abriu a porta de trás, deixou o espaço livre e se sentou primeiro, no banco do passageiro. Ficou ali, imóvel, com a guia solta em mãos. Shadow o observava hesitante, até que, após longos minutos, deu um passo para dentro. Depois outro. Finalmente deitou-se no banco, pressionado contra a porta. Distante, mas dentro. Frank não se moveu. Apenas fechou a porta devagar. É assim que começa, disse, ligando o motor e acelerando em direção à estrada. O caminho até a casa de Frank revelava um homem de vida simples. Seu lar era uma casa alugada, modesta, na periferia da pequena cidade. As paredes descascadas, o jardim tomado por ervas daninhas e a varanda com uma cadeira de balanço que rangeu quando ele a empurrou para o lado. Ao chegarem, Frank abriu a porta da frente e deixou Shadow entrar primeiro. O cão permaneceu parado na soleira, farejando o ar como se avaliasse um território desconhecido. O homem respeitou o tempo dele. Nada aqui vai te machucar, disse com firmeza. O espaço é seu. Shadow entrou, cauteloso, o corpo baixo, as orelhas atentas a cada ruído. Seus olhos percorriam os cantos da sala, a cozinha estreita, a escada que levava aos quartos. Era como se buscasse rotas de fuga, alternativas para escapar se algo desse errado. Frank, em silêncio, começou a descarregar uma sacola com os itens que havia comprado antes. Uma cama macia, 2 tigelas de aço inox, ração de qualidade, brinquedos de borracha. Montou tudo num canto da sala, criando um espaço próprio para Shadow. Mas naquela primeira noite, o cão ignorou o conforto oferecido. Não tocou na ração enquanto Frank estava por perto. Não deitou na cama. Em vez disso, se escondeu atrás do sofá, em posição defensiva, apenas com os olhos brilhando na penumbra. Frank não forçou. Sentou-se na poltrona, abriu um livro de capa gasta, uma biografia de militares que ele lia repetidas vezes, e começou a ler em voz alta, como se tivesse companhia. Se às vezes a batalha mais difícil não é no campo de guerra, mas dentro de nós mesmos, recitou, sua voz grave preenchendo o silêncio da casa. De trás do sofá, Shadow observava. Não se aproximou, mas tampouco fechou os olhos. Naquela noite, os dois permaneceram acordados mais tempo do que deveriam, mas havia ali uma estranha paz. 2 sobreviventes, cada um do seu jeito, tentando se adaptar à presença um do outro. Os dias seguintes foram um exercício de paciência. Shadow se mantinha distante, mas pouco a pouco dava sinais de progresso. Primeiro comeu enquanto Frank ainda estava na sala, embora de costas para ele. Depois, passou a observar os movimentos do homem com menos desconfiança. No 5º dia, permitiu que Frank se aproximasse um pouco mais quando colocava a comida no chão. Mas também havia os desafios. Shadow rosnava ao ouvir passos de desconhecidos do lado de fora. Saltava assustado ao escutar barulhos altos, como o estalo de uma porta. Certa vez, quando Frank deixou uma vassoura cair, o cão se encolheu no canto, tremendo, como se esperasse apanhar. Aquilo apertou o coração do homem. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se diante dele e disse em tom baixo, "Quem fez isso com você, garoto?" Não havia resposta. Apenas o silêncio e os olhos âmbar refletindo cicatrizes invisíveis. Frank sabia o que era carregar traumas. Ele mesmo ainda acordava em algumas noites, tomado por pesadelos de explosões e gritos vindos do deserto distante onde havia servido. Talvez por isso entendesse tão bem aquele cão. Ambos tinham sido quebrados, mas ainda resistiam. No 7º dia, algo inesperado aconteceu. Frank adormeceu na poltrona, um documentário de guerra passando baixinho na televisão. No meio da madrugada, acordou com uma sensação estranha, um calor suave em sua mão. Quando abriu os olhos, viu Shadow parado ao seu lado, o corpo tenso, mas a pata apoiada sobre sua mão. Frank engoliu em seco. "Então você resolveu me dar uma chance, hein?" murmurou emocionado. Não houve resposta além do olhar profundo do cão. Mas, para Frank, aquele simples gesto era maior do que qualquer palavra. No dia seguinte, quando Frank saiu para levar o lixo, encontrou a vizinha, Dona Amélia, uma senhora de cabelos brancos que vivia 2 casas adiante. Ela segurava uma xícara de chá e o observava com atenção. "Então é verdade", disse sem rodeios. "Você adotou o demônio do abrigo." Frank respirou fundo, tentando conter o incômodo.
O nome dele é Shadow. Amélia ergueu as sobrancelhas. Pois fique sabendo, esse bicho já mordeu gente. Não devia estar solto por aí. Frank não respondeu de imediato. Apenas olhou para trás, onde Shadow observava da porta, atento. Às vezes, os que mais machucam são os que mais precisam de cuidado, respondeu voltando a entrar. Amélia balançou a cabeça, murmurando para si mesma. Esse homem vai arrumar encrenca para ele mesmo. Mas Frank não ligou. Para ele, cada pequeno avanço com Shadow era uma vitória. O pastor alemão, mesmo desconfiado, já começava a circular pela casa com mais naturalidade. Às vezes, deitava na varanda quando Frank se sentava na cadeira de balanço. Outras, descansava próximo à cozinha, atento ao barulho do café sendo passado. Ainda havia muito a superar, mas algo era claro. Aquele cão, rejeitado por todos, estava encontrando um lugar. E Frank, que carregava feridas invisíveis também. O que nenhum dos dois sabia, no entanto, era que o passado de Shadow estava prestes a voltar à tona, trazendo consigo segredos perigosos e revelações que poderiam mudar tudo. A rotina entre Frank e Shadow seguia em passos lentos, mas firmes. Cada dia trazia um avanço sutil, como uma batalha silenciosa vencida contra os fantasmas do passado. Mas, enquanto Frank acreditava que o maior desafio seria conquistar a confiança do cão, não imaginava que os verdadeiros obstáculos viriam de fora, e do passado que Shadow tentava esquecer. Na segunda semana após a adoção, Frank decidiu que era hora de apresentar o pastor alemão ao mundo exterior. Colocou a coleira reforçada, a guia firme, e saiu com ele pela rua de paralelepípedos do pequeno bairro. Shadow caminhava ao lado, mas cada ruído fazia suas orelhas girarem em alerta. Um carro passando mais rápido, o portão de ferro batendo, uma criança rindo ao longe. Tudo era motivo para atenção. Frank, experiente, manteve a calma. Respira, garoto. Aqui não tem perigo. A voz era firme, quase hipnótica. O cão, aos poucos, seguia seus passos, embora ainda mantivesse o corpo rígido. Foi então que, virando a esquina, eles encontraram um garoto de uns 8 anos, joelhos ralados, tentando consertar a correia solta da mochila. O menino, de cabelos castanhos e sorriso inocente, olhou para Frank, depois para Shadow. "Ele é bravo?" perguntou com curiosidade infantil. Frank hesitou. Não sabia como Shadow reagiria. Ele está aprendendo a confiar. O garoto sorriu, aproximando-se um pouco mais. "Posso?" Estendeu a mão. Shadow parou, olhos fixos, orelhas atentas. Frank se preparou para segurar firme a guia, mas, surpreendentemente, o pastor alemão não rosnou, não recuou. Aproximou-se devagar, cheirou a mão do menino e, com um gesto quase imperceptível, abanou a cauda uma única vez. "Ele gostou de mim", disse o garoto radiante. "Meu nome é Lucas." Frank sorriu de canto. "O dele é Shadow." A cena foi interrompida pela voz dura de um homem que vinha logo atrás. "Lucas, afaste-se desse cachorro agora." Frank se virou. Reconheceu imediatamente o olhar frio e a postura rígida de Michael Bennett, um ex-colega dos tempos de treinamento militar. O choque foi mútuo. "Sullivan." Bennett estreitou os olhos. "O que está fazendo com esse animal?" Shadow reagiu na mesma hora. Seu corpo enrijeceu. Os pelos do dorso se arrepiaram e um rosnado profundo ecoou de sua garganta. Não era medo, era memória. Frank percebeu. "Ele te conhece." Bennett puxou Lucas para trás, com força desnecessária. "Esse cão é perigoso. Devia ter sido sacrificado. Você não faz ideia do que está carregando, Sullivan." Mas Frank fazia sim. Pelo menos começava a entender. Shadow não reagia assim sem motivo. O cão não via um estranho diante dele. Via alguém que já lhe tinha causado dor. "Talvez eu saiba mais do que imagina", respondeu Frank, firme, puxando Shadow para junto de si. Bennett lançou-lhe um último olhar carregado de hostilidade antes de arrastar o filho para longe. Mas Lucas ainda conseguiu acenar discretamente para Shadow, como quem não acreditava nas palavras do pai. Frank sentiu o peso daquela cena. O passado de Shadow estava entrelaçado ao daquele homem, e isso não podia ser coincidência. Nos dias seguintes, Frank começou a investigar. Vasculhou os papéis que o abrigo lhe entregara, olhou atentamente a coleira gasta que Shadow trouxera. Foi então que, sob o couro envelhecido, encontrou um pequeno objeto metálico escondido, uma placa de identificação militar. Seu coração disparou.
Gravado ali, com marcas de desgaste, estava um número de série e as letras USMC-K9. Era a confirmação. Shadow não era apenas um cão rejeitado. Ele tinha sido parte de um programa militar, assim como Axel, o parceiro que Frank perdera anos antes em combate. A lembrança o atingiu como um soco. Axel, o belga malinois que havia salvado sua vida ao detectar uma explosão iminente. Axel, que havia absorvido o impacto no lugar dele. Frank fechou os olhos e sentiu o nó na garganta. E agora, diante dele, estava outro sobrevivente, marcado pelas mesmas cicatrizes invisíveis da guerra. E talvez pelas mãos cruéis de alguém que deveria tê-lo protegido. Os sinais se acumulavam. O medo de caminhonetes, o terror diante de objetos de metal, como correntes e canos, o comportamento calculado, como se estivesse sempre avaliando ameaças. Tudo indicava um passado de treinamento duro, possivelmente abusivo. Frank começou a anotar cada detalhe em um caderno. Chamava de diário de treinamento, mas no fundo sabia que era um registro de cura. Dia 15. Shadow comeu ração enquanto eu estava na mesma sala. Primeira vez. Dia 18. Reagiu ao som de uma moto como se fosse explosão. Demorou para se acalmar. Dia 21. Aproximou-se de Lucas sem agressividade. Reação diferente de qualquer adulto. As anotações se tornaram um reflexo da própria alma de Frank. Ele via no cão aquilo que ele mesmo sentia. Uma luta diária contra lembranças que não desapareciam. Certa tarde, a vizinha Amélia apareceu novamente. Trazia uma travessa de bolo de fubá como desculpa para se intrometer. Esse cachorro ainda vai dar problema, resmungou, entrando sem pedir. Olha só o tamanho dele. E se morder alguém? Frank respirou fundo, tentando manter a calma. Ele não é o monstro que todos dizem. Só precisa de tempo. Tempo? Amélia riu incrédula. Frank, eu vivi tempo suficiente para saber que nem todo mundo pode ser consertado. Antes que pudesse responder, Shadow se aproximou lentamente, cheirou a saia da senhora e se sentou ao lado dela. Não havia ameaça, apenas curiosidade. Amélia congelou, sem acreditar. Bom, talvez eu esteja errada, murmurou, acariciando com cuidado a cabeça do pastor alemão. Frank sorriu. Mais uma vitória. Mas o maior teste viria logo. Certa noite, Frank foi surpreendido por batidas fortes na porta. Ao abrir, encontrou o chefe de polícia local, Roberto Tavares, acompanhado de 2 oficiais. Sullivan, precisamos conversar. Recebemos uma denúncia de que você adotou o cão problema do abrigo. Há preocupações de segurança. Frank ficou em silêncio por um instante. Shadow, atrás dele, mantinha-se alerta, mas não agressivo. Esse cão tem uma história, chefe. Foi maltratado, usado de formas que vocês nem imaginam. Ele merece a chance de recomeçar. O policial o encarou, avaliando. Não sei se você tem noção do risco, mas vou ser claro. Se houver qualquer incidente, o animal será recolhido e provavelmente sacrificado. Frank assentiu, mas por dentro a raiva crescia. Sabia que Shadow não era um risco por natureza, era vítima de um passado cruel. E agora, mais do que nunca, sentia que sua missão era provar isso ao mundo. As semanas se tornaram meses. Frank e Shadow criaram uma rotina sólida. Caminhadas ao amanhecer, treinos de obediência no quintal, noites silenciosas em que a presença de um completava a solidão do outro. Aos poucos, o cão passou a dormir no quarto, aos pés da cama, como um guardião silencioso. Mas as sombras do passado não demoraram a voltar. Numa manhã nublada, Frank leu no jornal uma manchete que gelou seu sangue. Menino desaparece em Oak Ridge. População mobilizada em busca de Lucas Bennett. Era ele. O mesmo garoto que Shadow havia aceitado sem medo. O coração de Frank acelerou. Naquele instante, Shadow começou a andar de um lado para o outro dentro da sala, inquieto, como se pressentisse algo. O instinto dizia ao cão o que os homens demoravam a compreender. Lucas estava em perigo. Frank pegou a guia e olhou para o companheiro de 4 patas. Vamos, garoto. Parece que chegou a hora de mostrar quem você realmente é. Shadow latiu baixo, com determinação. Já não era o cão temido do abrigo, mas um soldado pronto para entrar em ação outra vez. O vento frio da noite batia forte contra o rosto de Frank, enquanto ele caminhava apressado, Shadow ao seu lado, farejando o chão com determinação. A notícia do desaparecimento de Lucas havia se espalhado rapidamente.
mobilizando toda a cidade. Carros de polícia percorriam as ruas com sirenes ligadas, vizinhos saíam com lanternas e grupos de voluntários buscavam por qualquer sinal do menino. Mas Frank sabia, no fundo, que ninguém tinha mais chance de encontrar Lucas do que o cão que caminhava ao seu lado. Shadow, com o faro treinado e a memória impregnada de lembranças, seguia um instinto quase sobrenatural. Ele não buscava apenas um garoto perdido. Buscava um vínculo, uma conexão que havia se formado naquele breve encontro no bairro. "Vamos, garoto. Mostre o caminho." A voz de Frank era firme, mas carregada de ansiedade. Shadow cheirava o ar, rosnava baixo e depois disparava na direção do bosque que se erguia nos arredores da cidade. Frank apertou o passo para acompanhá-lo, o coração acelerado. A cada metro, a sensação de que estavam se aproximando crescia. O bosque era escuro, coberto por árvores altas que bloqueavam a lua. O chão úmido afundava sob as botas de Frank e o silêncio era quebrado apenas pelos latidos curtos de Shadow, guiando o caminho. Em certo ponto, o cão parou abruptamente, os pelos do dorso eriçados. Começou a latir em direção a uma cabana abandonada, semi-oculta entre as árvores. Frank se aproximou, tentando conter a respiração. Havia luz fraca escapando pelas frestas da madeira. Ele sabia que aquilo não era coincidência. "Calma, garoto", sussurrou, pousando a mão sobre o pescoço tenso de Shadow. "É agora." Com passos silenciosos, ele contornou a cabana, aproximando-se de uma janela quebrada. Espiou para dentro, e o que viu fez seu sangue gelar. Lucas estava amarrado a uma cadeira, com fita adesiva sobre a boca, os olhos arregalados de medo. E diante dele, caminhando de um lado para o outro, estava Michael Bennett. "Você não entende, garoto", Bennett dizia, a voz carregada de rancor. "Esse cão nunca deveria ter sobrevivido. Ele é a prova de tudo que deu errado. Eu devia ter acabado com ele anos atrás." Frank recuou, o coração disparado. Agora entendia tudo. Bennett havia sido o antigo dono de Shadow, aquele que o treinara, explorara e marcara com tanta crueldade. O ódio que o cão demonstrara ao reencontrá-lo não era gratuito, era memória viva. Shadow, ao lado de Frank, rosnava baixo, reconhecendo a voz que o havia atormentado. Seus olhos âmbar brilhavam na escuridão, e o corpo tremia não de medo, mas de raiva contida. Frank sabia que precisava agir, mas antes que pudesse traçar um plano, uma porta se abriu com estrondo. 2 policiais liderados pelo chefe Tavares invadiram a cabana com armas em punho. "Polícia!" gritou Tavares. "Largue o garoto, Bennett." O ex-militar ergueu as mãos, mas sua expressão não era de rendição. Em segundos, puxou uma faca escondida na cintura e agarrou Lucas pelo ombro, pressionando a lâmina contra o pescoço do menino. "Ninguém se move", rugiu Bennett. "Esse moleque não sai daqui se vocês chegarem perto." O caos tomou conta da cena. Os policiais apontavam as armas, mas hesitavam em atirar. Lucas tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto, e Frank, escondido ao lado da janela, sabia que só havia uma chance real de salvar o garoto. Ele olhou para Shadow. O cão estava em posição de ataque, os músculos prontos para explodir. Frank respirou fundo. "É com você agora, garoto", murmurou. Shadow disparou como um raio. O som foi ensurdecedor. Vidro estilhaçando, gritos, latidos ferozes. O pastor alemão atravessou a janela, voando sobre Bennett com uma força que ninguém esperava. O impacto fez a faca cair de sua mão. Lucas caiu para o lado, ileso, enquanto policiais corriam para tirá-lo dali. Bennett tentou reagir, mas Shadow não recuava. Estava diante do homem que o havia marcado, e naquele momento não era apenas um cão atacando, era uma alma ferida cobrando justiça. Frank entrou correndo, agarrou Lucas e o puxou para fora. Do lado de fora, o garoto se agarrou ao seu pescoço, chorando. "Eu sabia que vocês iam me achar", soluçou. Frank apertou-o contra o peito, emocionado. Dentro da cabana, policiais contiveram Bennett, algemando-o depois de uma luta intensa. Shadow, arfando, ainda mantinha o olhar fixo no inimigo, até que Frank se aproximou e tocou sua cabeça. "Já chega, garoto. Você fez o suficiente." O cão, ofegante, relaxou aos poucos, permitindo que os oficiais levassem o homem embora. Naquela noite, a cidade inteira falou do ocorrido. O cão mais odiado do abrigo havia se tornado o herói que salvara a vida de uma criança.
A notícia correu rápido, estampando jornais locais e emocionando vizinhos que antes temiam a presença de Shadow. Dona Amélia, incrédula, levou uma torta de maçã até a casa de Frank no dia seguinte. Eu nunca pensei que diria isso, mas esse cachorro salvou o nosso bairro. E, com mãos trêmulas, ofereceu um pedaço de torta a Shadow, que cheirou, abanou a cauda e aceitou com dignidade. Lucas, por sua vez, passou a visitar Frank com frequência. O menino e o cão criaram um vínculo imediato, passando horas no quintal, jogando bolinhas e inventando brincadeiras. Para Shadow, era como se tivesse finalmente encontrado o que sempre buscara, confiança verdadeira. Mas Frank sabia que a história não terminava ali. Alguns dias depois, foi chamado à delegacia. O chefe Tavares o recebeu em sua sala. Sullivan, preciso que entenda uma coisa. O caso de Bennett não é simples. Descobrimos que ele fazia parte de um grupo que treinava cães de combate de forma ilegal. Shadow provavelmente foi uma das vítimas. Há investigações maiores em andamento, e talvez você e esse cão sejam chamados para ajudar. Frank assentiu, olhando para o amigo de 4 patas sentado ao seu lado. Se ele puder ajudar, vai ajudar. Mas acima de tudo, agora ele é parte da minha família. Tavares sorriu de leve. Família é exatamente o que esse cão precisa. Naquela noite, sentado na varanda, Frank observava o céu estrelado. Shadow estava deitado aos seus pés, a respiração calma, os olhos semicerrados. Pela primeira vez em muito tempo, o homem sentiu uma paz verdadeira. Sabe, garoto, disse acariciando o pescoço do cão, todos acharam que você era um caso perdido. Mas o que ninguém esperava é que, no fim das contas, você salvaria a todos nós. Shadow ergueu a cabeça, olhou para ele e, com um gesto simples, pousou a pata sobre a mão de Frank. Era o mesmo gesto do dia em que se conheceram, mas agora carregava um significado maior. Não era apenas confiança, era lealdade eterna. Frank sorriu, os olhos marejados. Bem-vindo à sua casa, Shadow, para sempre. E ali, sob o céu silencioso, homem e cão finalmente entenderam que não eram mais sobreviventes isolados, eram família.